É uma novela aí que tem história, mas o final eu não sei se você, noveleiro, vai gostar muito dessa novela. Comentários que foi um final justo. O final dessa grande novela, né, me decepcionou um pouco, confesso a vocês, né? Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Muchacha Diz e aqui a gente vai falar sobre as novelas turcas maravilhosas que a gente assiste e aquelas novelas turcas também que não vale muito a pena perder seu tempo. Mas hoje eu quero falar sobre o final da novela Cruel Istambul, essa grande novela, essa grande reabertura, né, de voltar, né, as novelas turcas ser exibidas na TV aberta, na Band, e eu adorei essa escolha. É uma novela aí que tem história, mas o final eu não sei se você, noveleiro, vai gostar muito dessa novela. Eu sou muito desesperada, eu não aguentei, né? Porque assim, quando chega a cena que a Semire sequestra o Nedim, que ela vai para aquela ilha ali afastada ali da cidade, né, de Istambul, e ela faz de tudo para arrumar emprego, para tentar sustentar eles dois. E aí depois, quando o Cenk, né, e a bruxa da Senis conseguem, né, encontrar ela, né, e o Aga, consequentemente, logo atrás, encontra a Semire e o Nedim naquelas condições ali, né, daquele trágico acidente provocado, né, aquele incêndio, enfim. A partir daí começa a saga da Semire sofrer, que vocês estão acompanhando aí ao longo da semana. Mas assim, gente, a novela Cruel Istambul, na minha humilde opinião de noveleira, tem uma história boa, uma história forte. Realmente é uma novela cruel, uma novela que tem muita maldade com pessoas inocentes. Mas o final dessa grande novela, né, me decepcionou um pouco, confesso a vocês, né? Porque assim, vocês estão vendo aí que o Cenk é um covarde, é um banana, um pastel diante da mãe dele, não consegue reagir, porque ele tem essa dor, né, essa culpa, né, por ter destruído a vida do Nedim. O pai dele não sabe, o Aga Karaçai não sabe. Mas assim, ao longo da trama, o personagem do Cenk vai se desenvolvendo um homem, um rapaz que vai lutar, né, para poder mudar, né. Mas ele ainda assim tem aquela sombra ali da mãe dele no ouvido dele, falando que por culpa dele, ele destruiu a vida do Nedim e ele não vai conseguir ser alguém longe dela, né? Porque com ela ele vai ser melhor. Enfim, a novela, você vai acompanhando, você vê que o Cenk muda. Só que assim, gente, o Cenk vai se apaixonar pela Semire. Ele já tá apaixonado por ela, mas ainda não confessou. Eles vão se casar. E a partir daí começa a trama a desenvolver. Mas o final da história não é o esperado. Gente, quando chega uma determinada parte da história, assim, já praticamente não, já na reta final da trama, né? O personagem do Aga Karaçai vai morrer na trama, ele não vai ficar vivo. Pra quem imagina aí, quem tá sonhando que o Aga Karaçai vai ficar com a Serré, vai casar com ela, não, ele vai morrer. E a morte dele vai ser por consequência, né, de um grande segredo revelado, né? Porque o Aga Karaçai, no capítulo 101 ou 105, mais ou menos, ele vai descobrir todas as falcatruas, as mentiras, né, da Senis, né? Então, assim, quando ele descobre que ela traiu ele, né, com o irmão dele, né, ele vai pedir para fazer um teste de DNA. Então, ele vai ver, para querer saber se os filhos são dele, e ele vai abrir o DNA, o teste de paternidade ali, o teste de DNA da filha dele, né? E ele vai ver que a menina é filha dele, né? Vai descobrir que ela é filha dele. Então, no momento que ele vai descobrir, que ele vai ler se o Cenk é filho dele ou não, o Cenk chega e eles começam a conversar e aí ele não lê esse papel. Então, vai ter uma cena em que a irmã do Cenk, né, ela vai organizar ali um evento, né, porque nessa fase da história o Nedim está à frente, né, da empresa, né, tá comandando ali. Então, nesse dia que vai ter esse evento na casa da família Karaçai, todos vão receber um envelope, e a partir desse envelope vai estar um segredo ali revelado. E quem revelou esse segredo? É a cobrinha da Seire, né, ela que vai tentar destruir ali, né? Porque ela quer se vingar do Cenk, porque o Cenk não quis ela, né? Quis ficar com a Semire. Então ela, para se vingar ali dele, né, ela vai dar esse envelope para todo mundo da festa ler que o Cenk não é filho, não é um Aga Karaçai, né? Não é filho do Aga Karaçai. Então assim, o Aga, ele tá no quarto se arrumando e chega um garçom e joga o envelope ali
por baixo. E quando ele abre esse envelope, ele vai ter um piripaque, ele vai sentir uma dor, né? Ele vai infartar e ele morre, né? Com essa... É uma morte muito de repente, para quem tá assistindo a trama, né? Uma morte muito de repente, uma morte triste, porque ele não tem um momento ali de se despedir dos filhos, né? De se despedir da família dele. Ele vai ler o envelope, vai entrar em colapso, né? Em choque, e vai ali, né? Cair no chão e vai ter um infarto fulminante e vai morrer após descobrir que o filho dele não é filho dele. E é uma cena muito triste. E um detalhe da cena é que a Cenis vai ver ele caindo, né? Ela vai ver que ele tá passando mal, ela não vai ajudar ele. Por quê? Porque nessa fase da trama, se eu não me engano, é o capítulo 150 e pouco, a Cenis sofre um acidente, que ela vai cair de uma altura, ela vai ficar que nem o Nedin, paralítica, né? Não vai se mover, vai ficar na cadeira de roda. Só que ela vai se recuperar e ninguém vai saber. Então ela fica andando pela casa e ninguém vai saber. Então essa cena mostra quando o Aga Karasai tá caindo, né? Morrendo ali, né? Tendo um infarto, né? Ela abre o quarto dele e vê que ele tá caindo, mas ela não pode ajudar ele, né? Porque senão vão descobrir, né? Que ela pode se locomover, pode andar facilmente pela casa. Então ela vê ele caindo e ela sai e deixa ele ali passando mal. É uma cena muito triste, né? Que o Senki vai entrar correndo pra ver ele, porque todos leram o envelope. Então quando ele chega ali e vê o pai caído, não tem um momento de despedida. O Senki começa a gritar, pedir ajuda. Aí chega a irmã dele, chega a Semire. E por fim, o homem morre. A Semire tenta fazer ali a massagem cardíaca, mas nada, não tem como salvar o homem morreu. Então assim, me decepcionou muito saber que o Aga Karasai morre, porque eu achava que ele ia ficar com a Serré, porque eles fazem um casal bonitinho, e eles têm uma químicazinha ali, às vezes, né, quando a Serré baixa a guarda, vê que ele é um bom homem, é um homem justo, né, e eles têm uma coisa em comum ali, da mesma cidade que eles são, né, as flores ali que eles ficam compartilhando, às vezes, as cenas interessantes, que a Serré vai ajudar ele quando ele sair de casa. Então, assim, Cruel Estambul é uma novela boa? Muito boa, mas o final deixou a desejar. E outra morte muito triste, né, do último capítulo da história é a morte do Senki. Gente, o Senki, no momento agora que a gente está assistindo a trama, como eu falei minutos atrás, ele é um covarde, ele é um banana, um pastel que fica ali, né, pela sombra da mãe, na barra da saia da mãe, né, para poder o pai não descobrir a verdade sobre ele, né, que ele destruiu a vida do Nedinho. Mas ele vai se tornar um personagem fofo, porque ele vai se apaixonar pela Semire, vai fazer de tudo. E ele vai fazer de tudo para ajudar o Nedinho também ao longo da trama. Então, sem que ele se torne um personagem cativante, ele te conquista. Então, quando a Senri começa a perturbar, né, que o filho dela vai ser dado como morto, mas vai aparecer ao longo da trama, o bebê vai aparecer. E quando ela fica perturbando ele, né, pra ele assumir e tal, nessa parte da história, o Senki, ele vai descobrir que a doença dele voltou, que ele teve um câncer no cérebro, né, e ele operou quando ele estava morando nos Estados Unidos, né, fora e longe da família. Então, quando ele volta para Istambul, ele tá curado, aquela coisa toda, começa a novela. Mas aí, o médico dá um diagnóstico a ele, que agora ele tem que operar, mas se ele operar, não é 100% dele sair vivo da mesa de cirurgia. Então, o médico fala, ou você opera ou você morre. E ele prefere morrer, porque ele faz um pedido pra Semire, ele tem um pedido muito emocionante dele pedindo, né, pra ela perdoar tudo que ele fez de errado, pra ela se casar com ele. Mas aí, nessa fase da trama, a Semire vai descobrir que ele, a novela toda, né, a história toda da novela, que ele ocultou dela, né, que ele é o pai do bebê da Senri, né. Então, assim, a Semire vai ficar decepcionada com ele, porque como ele pôde mentir pra ela dessa forma, né, que ele tem um filho e ele ocultou, né, deixou o Nedin ser culpado aí de ter feito coisas com a Senri e ter engravidado a Senri. Então, assim, a Semire vai se decepcionar com ele, e quando o Senki vê que a Semire é apaixonada pelo Nedin, isso não vai mudar, então ele decide deixar a doença avançar e decide morrer, né? Que a Senri morre, né? Que ela vai morrer, uma cena bem trágica. Ele resolve viajar pelo mundo com o filho, né? Pro filho ter recordações dele. Gente, é uma cena... O final de Cruel Estambul é mais triste do que emocionante, pra mim. Eu chorei vendo o final, né? Da morte do Senki, né? É uma cena muito triste. Ele tá ali viajando, ele tá... guardando, né, várias recordações para quando o filho dele tiver 7 anos, o filho dele ver as viagens que eles fizeram juntos, que eles saem
numa van Homer pelo mundo, e ele compartilha essas imagens, vídeos com o Nedim, né? E o Nedim, nessa fase do último capítulo, vai estar longe da Semire, né? Porque o Nedim queria que o Senki ficasse com a Semire, porque ele sabe que o irmão, né, vai morrer, né? Então ele queria que o Senki ficasse com a Semire. Mas o Senki quer que o Nedim fique com a Semire. É uma confusãozinha aí. Mas assim, tem a cena final, né, que o Senki vai estar em um determinado lugar, numa praia, e ali ele desmaia, que a doença já avançou, e aí ele volta pra Istambul, o Nedim tá ali com ele no hospital, e eles se despedem, e o Senki morre. É muito triste, é muito triste. E assim, e os minutos finais da trama... vai mostrar 7 anos depois, né? O filho do Senki já tá com 7 anos, já tá grande, eles fazendo uma festa ali de 7 aninhos pra ele, e o Nedim abre o presente que o Senki fez com as próprias mãos pro filho, né? Que é uma pipa muito bonita, e antes deles soltarem essa pipa, né? O Nedim explica pra ele que o pai queria que ele visse esse vídeo quando tivesse 7 anos, e ali eles vê todos os momentos que mostram, né, no penúltimo capítulo, o Senki viajando pelo mundo com ele, compartilhando com o Nedim, né, mostrando, filho, quando você tiver 7 anos, você vai ver que estava em tal lugar, e o menino se emociona, e ali tá o Nedim e a Semire já casados, tem um filho, e o filho da Senri e do Senki faz parte da família do Nedim e da Semire, porque o Senki faz esse pedido antes de morrer, para que ele cuide, né, do filho dele, né, porque assim, o Nedim e o Senki não tiveram esse momento de felicidade, de ser 2 primos, né, 2 irmãos ali, crescer junto, ter uma família feliz, né, eles foram separados, né, por causa das intrigas e por causa da Senis, né, então ele queria que o filho dele tivesse esse amor junto com o primo, né, junto com o primo, né? Porque ao longo da história vai descobrir, né, que o Nedim e o Senki não são primos, eles são irmãos. Porque o pai do Nedim é o pai do Senki também, né? Então, assim, o final mostra isso, eles soltando a pipa ali e, fim, acabou. É triste demais. E pra você que quer saber da Serré, a Serré vai ficar ali cuidando dos netos, né? E ela mostra que ela vai continuar cuidando da sogra, né? E mostra que a mulher não mudou nada. Tem uma cena ali no último capítulo dela tentando induzir uma menina jovem, bonita, a se casar com um homem que tem dinheiro. Tudo que ela fez com a Senri, né? Então, assim, Cruel Istambul tem um final, assim, emocionante, mas é mais emocionante pra você chorar e ficar triste porque o Senki morreu. Aí mostra, né, a Damila, né, casou, né, com Sirhan, eles ficam juntos, mostra ela que ela abriu tipo uma ONG, né? Uma ONG Karasai para ajudar pessoas. E, enfim, gente, esse é os minutos finais do último capítulo. Então, assim, a novela toda é boa. Você não vai se arrepender de ver a novela. Mas é aqueles tipos de novela que você assiste a novela toda, a novela é muito boa, mas o final deixou a desejar. Porque eu achei que o Senki não tinha que morrer. Minha opinião, o Senki tinha que ficar vivo, já que ele não teve tempo na infância, na adolescência, de crescer junto com o Nedim, deles ser irmãos, amigos. Ele tinha que fazer isso agora que o Aga Karasai não tá aí, tá morto, né, morreu. Eles tinham que ter uma família juntos, ele ficar vivo, cuidar do filho, né? Encontrar um novo amor, e eles têm aquele momento de união, né, deles dois, ainda mais que eles descobriram que são irmãos. Eu sei que tinha que ficar vivo. E o Aga Karasai também tinha que se casar. Seria um final muito mais interessante assim, né? O Aga Karasai se casar com a Serré, né? A Serré descobrir que ama ele. Seria muito mais interessante, né? Que ela sabia que ao mesmo tempo que ele era aquele homem grosso, ignorante, arrogante às vezes, né, para ela, né, mas ele era um bom homem, né, eles eram da mesma cidade, eles compartilhavam os mesmos gostos da cidade natal deles, então seria muito legal a Serré se casar com o Aga Karasai, o Senki ficar vivo, cuidar do filho, né, conhecer um novo amor, né, e outra coisa interessante também que seria muito mais viável o final, né, das 2 bruxas da novela, né, que a Senri morre também, né, a Senis morre, é uma cena bem trágica no último capítulo, né, que a Senis, como eu falei, ela fica paralítica, né, mas ela volta a andar e não fala pra ninguém. Então, quando o Senki já tá nas últimas, já
Ele tá em fase terminal, mas ninguém sabe, só o Nedim. Ele aceita se casar com a Senri para dar um sobrenome pro filho e para ela calar a boca, parar de perturbar. Então ele faz uma reuniãozinha só para se casar ali com os convidados. São só a família e segurança. E a Senri vai lá se exibir no quarto pra Senis, falar que ganhou, que ela é vencedora, que ela agora é uma paralítica, que ela não pode fazer nada. Ela vai se casar com o filho dela. E quando ela vai lá pra sacada do quarto do Nedim, lá, dar tchau pra família, falar que vai casar, a Senis está com uma faca daquelas atrás dela e fala que não vai casar com o filho dela. E elas ali têm aquela luta corporal e todos estão lá embaixo e vê aquela cena delas ali brigando, a Senis de pé. E aí a Senis empurra ela, ela bate na fachada, né, da varanda, e aquela fachada de madeira quebra e a Senri cai. Nisso que ela cai, ela puxa o braço da Senis e as duas bruxas caem daquela altura e a Senis morre na hora. O Senki chora, é uma cena triste. O Senki, a Damila ali gritando no desespero, e a Serré, Semire e a sogra, né, da Serré, né, elas estão ali e a Senri dá as últimas palavras, pede perdão, a mãe pede perdão para a irmã e pede para a irmã ser uma boa mãe, cuidar do filho dele. É uma cena muito triste. Então, assim, eu li muitos comentários que foi um final justo para Senri e para Senis. Mas eu acho que não foi tão justo não, porque seria muito mais interessante a Senis continuar na cadeira de roda, igual o Nedim, e ela ter uma enfermeira tão malvada, que dopasse ela, perturbasse ela, fizesse maldades com ela, como ela fez o Nedim sofrer. Seria muito mais interessante ela terminar assim. E ela tentar avisar pro Senki, tentar avisar pra Damila que a enfermeira é malvada, mas eles não iam acreditar, porque a enfermeira é muito boazinha, não passa que tá fazendo essas maldades com ela. Seria muito mais interessante o final da Senis ser assim. Não ela morrer, ter essa sorte aí de morrer, pum, acabou. Não, ela tinha que ficar viva. E a Senri, eu acho que ela não tinha que morrer. Por mais que ela fez muitas maldades pra mãe, pra irmã, eu acho que ela tinha que terminar sozinha. Igual o personagem do Belu, pra quem assistiu Amor Proibido na Band, né? Ela tinha que terminar igual o Belu, sozinha, vagando que nem uma mendiga pelas ruas de Istambul, né? Então, assim, esse é o final de Cruel Istambul. Tem alguns detalhes, algumas coisas para acrescentar, mas para o vídeo não ficar grande, essa aí é um pouco, né, do resumo do final da novela. Então, assim, eu quero que você, noveleiro, que gosta muito da novela Cruel Istambul, comenta aqui o que você achou aí desse resumo, do que acontece, né? A morte do Agakara-sai, do Senki, da Senri e da Senis, se foram mortes justas na trama. Comenta aqui, deixa o seu comentário que eu quero ler a sua opinião de noveleiro. E você que tá chegando aqui no canal Muchacha Diz, e aqui a gente fala de novelas turcas que a gente ama de paixão, porque eu amo as novelas turcas. As novelas turcas, gente, têm ganhado, têm conquistado o mundo, e aqui no Brasil cada dia cresce mais. E Cruel Istambul, além de ter esse final ruim aí, mas é uma boa novela. Deixa aqui sua opinião. Até o próximo vídeo.